mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. As Bíblias no capítulo 30 de Êxodo. Êxodo, capítulo 30. Vamos ler a partir do verso 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, onixa e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Senhor, uma vez mais nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que nos dê a instrução necessária no abrir da Tua palavra, porque nós somos completamente dependentes de que o Senhor faça isso, para que vejamos com entendimento espiritual as Tuas verdades, para que a Tua palavra possa ser arraigada, plantada profundamente nos nossos corações, produzindo em nós caráter, santidade, justiça, tudo que é Teu, transformando-nos de glória em glória na Tua própria imagem. Pela Tua misericórdia e assistência, te pedimos que, mais uma vez, o Senhor nos supra com a Tua provisão. Nós entregamos tudo a Ti. Pedimos que nos cubra com o precioso sangue do Seu querido Filho, Senhor Jesus, e nos fale ao coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Irmãos, esse último texto, capítulo 30 de Êxodo, ele vai então encerrar esse estudo que temos feito do tabernáculo. Estaremos então concluindo hoje. Eu disse para os irmãos que a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo até esse capítulo 30, há uma descrição pormenorizada e dentro da lógica do Espírito Santo de todos aqueles móveis e utensílios usados para o tabernáculo. Deus deseja nos ensinar lições específicas até mesmo no fato das descrições terem seguido esta ordem. E nós já tivemos várias oportunidades de exemplificar para os irmãos o porquê que o Espírito Santo seguiu essa ordem dos capítulos 25, quando o Senhor manda que o tabernáculo seja erigido, até o capítulo 30, quando se conclui a descrição desses utensílios, desses móveis, da unção dos sacerdotes. E como vamos terminar hoje, a descrição do óleo, do azeite da unção, da santa unção, um azeite específico, separado, composto para tal finalidade, para a unção dos sacerdotes, unção dos utensílios, unção do tabernáculo, unção dos móveis. E por último, segundo a descrição que acabamos de ler, o incenso sagrado, também de uma composição específica para uma finalidade específica. Agora, irmãos, nós precisamos aprender algumas coisas com relação a esses dois elementos, o óleo e o incenso. Creio que, em primeiro lugar, seria interessante nós vermos por que eles estão relacionados entre si. Se os irmãos observarem o versículo 27 desse capítulo 30, diz assim: alguns itens que seriam ungidos com esse óleo da unção. A mesa com todos os seus utensílios, já foi descrita aí nos capítulos anteriores. O candelabro também já foi descrito com seus utensílios. E o altar do incenso. Todos os móveis eram ungidos. Então, com o altar de incenso não seria diferente. Nós vamos selecioná-lo dentre esses outros móveis para que nós vejamos que há uma relação também muito próxima, muito direta entre esse óleo e esse incenso. E o motivo é bastante claro se olharmos essas verdades de acordo com a luz do Novo Testamento. Sempre para que haja esse queimar do incenso, nós vamos chegar lá e ver um pouquinho mais do significado disso, embora já tenhamos visto alguma coisa quando estudamos o altar de incenso especificamente. Sempre para que haja um exalar aceitável aos olhos de Deus desse incenso, deve haver uma unção prévia com esse óleo. O óleo e o incenso, eles têm uma relação muito próxima entre si. Na verdade, os dois representam a ação do Espírito Santo. Digamos que a unção, e observe bem essa diferença, a unção, ela representa aquilo que de Deus desce a nós, no que concerne ao seu Espírito. O que de Deus desce a nós, pelo seu Espírito. Depois, se tivermos oportunidade, vamos examinar alguns textos. O incenso representa o exato oposto. Aquilo que de nós sobe a Deus. Por que há, então, essa diferenciação entre esses dois e uma descrição, então, tão específica para cada um dos elementos? O Espírito Santo deseja nos mostrar, em linguagem simbólica, mas muito impressionante, linda, o que de Deus é dado a nós pelo Espírito. Por outro lado, o que de nós é dado a Deus pelo Espírito, através da descrição do incenso. Então, é uma relação interessante entre o óleo e o incenso. O óleo, aquilo que de Deus é dado a nós pelo Espírito. O incenso, aquilo que de nós é dado a Deus pelo Espírito. O Espírito é o único veículo para o que recebemos de Deus e para o que damos a Deus. Então nós vamos ler alguns detalhes dessa descrição, primeiro do óleo, do azeite. Então procurarmos exemplificar, explicar com alguns textos, alguns itens, já que não podemos entrar em muitos detalhes, esse texto é bem longo e nós estamos fazendo uma panorâmica nesse assunto do tabernáculo. Mas primeiro acho que seria bom, antes de examinarmos especificamente o texto do verso 22, 23,
e 24, que acabamos de ler, esses elementos aromáticos que entram na composição do óleo. Antes de entrar nisso, eu queria ler com os irmãos alguns textos que são muito lindos, mostrando qual o lugar desse óleo nesse propósito de Deus, nessa relação de Deus com o seu povo. O que esse óleo tipifica, qual o significado preciso dele. Antes de lermos os textos, seria bom uma vez mais nós lembrarmos que tudo no tabernáculo e nestes elementos fala em primeiro lugar de Cristo e consequentemente das relações entre Cristo e a igreja, que é o seu corpo. Então o tabernáculo tem como tema o grande mistério que Paulo chama aos Efésios de Cristo e a igreja. Esse é o tema do tabernáculo. Então, em primeiro lugar, não seria diferente com esse óleo e com esse incenso. Em primeiro lugar, isso aponta para Cristo. Agora nós vamos, talvez, entrar em mais detalhes, conforme o esquema que eu já coloquei no início. Colocando o óleo, então, como aquilo que, pelo Espírito de Deus, vem a nós, e o incenso como aquilo que, pelo Espírito de nós, sobe a Deus, pelo mesmo Espírito. Então vamos focar mais esse aspecto, mas irmãos, se lembrem que, de alguma forma, este é um aspecto, sim, secundário, porque o aspecto primário é Cristo. Quando nós estivermos falando aqui do verso 23, 24, esses 4, na verdade 5, se contarmos o azeite em si mesmo, 5 elementos que compunham esse óleo da unção, esse azeite da unção, os irmãos vão ver que intensa relação isso tem com o próprio Cristo. Como esses aromas estavam nele, como nele havia cássia, cálamo, cinamomo, como nele isso era pleno. E da mesma forma com relação ao incenso, como aqueles aromatas do incenso eram plenos nele, na pessoa do Senhor. Mas nós iremos focar, então, repetindo, o azeite e o incenso na nossa relação com Deus. Essa é a nossa intenção no presente estudo desse texto. Mas primeiro, irmãos, por favor, vamos abrir então no Salmo 45. Queria que os irmãos observassem um versículo aqui nesse Salmo. Salmo 45, versículo 8. Esse é um salmo que tem uma relação estreita com o texto que nós lemos. Se você observar o subtítulo desse salmo, esse é um salmo didático, maskil no hebraico. É um dos salmos que visa nos ensinar uma lição. Por exemplo, o Salmo 32 também é um maskil, aquele salmo didático sobre arrependimento, um dos salmos de Davi, um dos salmos de confissão. Esse Salmo 45 também é um salmo didático, muito precioso. É um salmo claramente, evidentemente, messiânico. Ele fala de Cristo, o ungido de Deus. Então, todas as palavras desse salmo se referem ao nosso Senhor de uma maneira muito linda. Versículo 2, por exemplo, diz assim, veja lá, Salmo 45, verso 2: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Quem é esse homem? Será que esse homem é Davi? Será que esse homem é Salomão? Será que esse homem é Jeremias? Nenhum deles chega aos pés do nosso Senhor. Esse salmo é um salmo messiânico, sobre o ungido de Deus, o verbo que se fez carne. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. E o salmo continua. Verso 6, por exemplo, todo ele é muito lindo. Verso 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O autor de Hebreus cita esse versículo no capítulo 1, como sendo um versículo que se aplica ao Filho. Deus, havendo nos falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, nos últimos dias nos falou no Filho. Né? Então, o autor de Hebreus extrai esse versículo desse salmo e aplica lá no capítulo 1 de Hebreus, com relação à dignidade do Filho de Deus, Senhor Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade ao cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, veja o Deus triuno aí, o Filho e o Pai. Por isso Deus, o teu Deus, o Deus de Deus, porque o Filho é Deus, porque o Pai é Deus. Deus, o teu Deus, veja aqui, te ungiu.
como nós estamos vendo em figura, em símbolo, lá em Êxodo capítulo 30. E vamos examinar daqui a pouco aquelas fragrâncias, para podermos entender melhor um pouco do conteúdo dessa unção que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, recebeu e que nós recebemos. Porque o Senhor Jesus, quando foi glorificado, segundo João capítulo 7, o que ele fez? Ele derramou o seu Espírito. Ele diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João disse assim, isto ele disse com respeito ao João 7, 37, 38, 39. Você não sabe, leia lá. Isso ele disse com relação ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito até esse momento não havia sido dado ou derramado. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse é o texto de João 7, 38, 39, né? Então, a unção que o Senhor Jesus recebeu, ele a recebeu para ele mesmo. Porque ele, como homem, cumpriu toda a justiça de Deus. Então, ele recebeu essa unção de Deus como, digamos que um prêmio da sua obediência. Ele foi ungido. Diz a palavra do Salmo 45, citada em Hebreus, como a nenhum dos seus companheiros. A unção que nós recebemos e a unção que ele tem são muito diferentes. Porque Deus, o Pai, a ele, o Filho, não deu o Espírito por medida. João capítulo 3. Então o Senhor Jesus recebeu essa unção derramada sobre a sua cabeça, plenamente. E dessa cabeça escorreu para o seu corpo. Porque no dia do Pentecostes, o Senhor Jesus está virando aquela cálice, aquela bandeja da unção que ele recebeu do Pai, por causa de toda a sua obediência. Então ele derrama aquela unção para o seu corpo, que é a igreja. E todos nós recebemos da sua plenitude, e não a sua plenitude. Recebemos da sua plenitude, porque cada um de nós tem uma medida. Só ele tem a plenitude, né? Então é claro que em primeiro lugar essa unção fala dele mesmo. Então o versículo 7 diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Muito linda essa expressão, óleo de alegria. Romanos capítulo 14 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, uma vida cheia do Espírito está especialmente conectada com a alegria. Alegria em toda e qualquer situação. Mensagem de Paulo aos Filipenses. Tanto na fartura quanto na pobreza, na escassez, na abundância, na exaltação, na humilhação. A vida abundante do Espírito está especialmente ligada à alegria, ao regozijo, ao contentamento. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Que lindo versículo. Depois no verso 8, preste atenção. Todas as tuas vestes recendem a mirra. Ela também está lá em Êxodo 30. Nós lemos lá. Aloés e cássia. Cássia também está lá. Êxodo capítulo 30. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Irmão, que versículo mais significativo quando relacionado a Êxodo capítulo 30. Como eu já disse, no que concerne ao nosso Senhor. Porque, como eu disse, em primeiro lugar, tudo no tabernáculo fala de Cristo. Mas a gente vai focar, talvez, mais hoje, essa relação, então, esse óleo na igreja e esse incenso na igreja. Não é? Mas, irmãos, nunca percam isso de vista. Essas vestes que estão descritas aqui no versículo 8 são as vestes dele, desse que é Deus, desse que o salmista diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Todas as vestes dele recendem mirra e aloés. Agora veja, se usarmos um outro salmo que eu gostaria de fazer agora, abra por favor, Salmo 133. Veja que relação extraordinária, interessante, maravilhosa.
Como que esse óleo, ele então unge essa pessoa bendita do Senhor Jesus? O versículo 8 do Salmo 45 fala sobre as vestes do Senhor estarem recendendo mirra, cássia e aloés. Obviamente a veste está sobre o corpo, não é? Então quando nós vemos o Salmo 133 e colocamos em conexão com o Salmo 45, versículo 8, o quadro se torna então bem claro. Esse Senhor, no Salmo então 133, que é descrito ali como na figura de Arão, dizendo assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É um salmo que tem um foco nos irmãos, na igreja, na vida da igreja. Agora, ele não começa aí. Ele vai falar sobre essa união entre os irmãos, então ele vai na fonte, ele vai na origem. Paulo diz aos Efésios 4, capítulo 4 de Efésios, que a nossa unidade não é algo produzida por nós, mas nós temos a incumbência de preservar essa unidade que nós já temos, porque fomos batizados, ungidos por um único Espírito, esse Espírito que o cabeça recebeu do Pai. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros. É só dele, é merecimento dele, é fruto da obediência dele. Ele não precisava tê-lo repartido com ninguém. Mas o Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque no propósito eterno de Deus, então, o Filho aceitou que ele iria cumprir algo baseado na sua encarnação, morte e ressurreição, que traria para Deus uma família de filhos para o agrado do Pai, para a satisfação do Pai, para o cumprimento do propósito eterno do Pai. Isso foi acordado, isso foi tratado dentro da Trindade Santa, antes da fundação do mundo e da criação de qualquer coisa. Deus, o Filho, se incumbiu nos eternos conselhos de Deus de assumir natureza humana e de realizar uma morte expiatória para que Deus tivesse uma família de filhos semelhantes ao seu Filho, ao seu único Filho. Então o Salmo 133 toca exatamente nesse assunto, irmãos. Ele começa com a nota da igreja: como é bom viverem unidos os irmãos. E agora ele vai na fonte. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Isso foi o que aconteceu no Pentecostes. Vamos parar aqui um pouquinho, não desmarque esse texto, e vamos lá em Atos. Vamos interpretar esse versículo à luz do Novo Testamento. Abra em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 33. Esse é o verso que interpreta o Salmo 133, verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, ainda é cabeça, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, agora é o corpo, né? Olha, Atos 2,33. Pedro está explicando o que aquelas pessoas que estavam ali ao redor, quando o Espírito foi derramado, não entenderam. O que ele mesmo falou quando pregou debaixo da unção do Espírito, não é? Dizendo que o que estava acontecendo ali era o que tinha sido profetizado por Joel, era o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Baseado no quê? Por que isso aconteceu? Ele vai concluir sua mensagem dizendo assim, olha o verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, aqui que está a fonte, do que todos nós somos testemunhas. A esse Jesus Deus ressuscitou, mas não parou aí. Verso 33, exaltado, não apenas ressuscitado, mas exaltado, entronizado à destra de Deus, tendo recebido do Pai, o quê? A promessa do Espírito. O que ele fez? Derramou isto que vedes e ouvis. Por isso que eu disse que o Espírito Santo é esse virar do cálice, né? O Senhor recebeu como recompensa da sua justiça, da sua santidade, da sua obediência até a morte de cruz. Ele recebeu então esse Espírito como seu galardão, sua recompensa, né? O óleo de alegria. Ele rejeitou aquelas alegrias propostas pelo diabo lá no deserto, na tentação. Ele rejeitou aquelas alegrias, né? De satisfazer sua própria fome natural, de ganhar todos os reinos do mundo e de dar aquela demonstração de poder.
e etc. E então ele recebeu do Pai o óleo da alegria, né? E o que ele fez? Derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez duas coisas. Primeiro, soberano, Senhor. E depois, Cristo. Significa o quê? Ungido, né? Deus o fez Senhor e Cristo, no grego, no hebraico, Messias, né? Ungido. Então, irmãos, o fato do Senhor Jesus ter sido exaltado à destra de Deus tem um correspondente na terra. O correspondente na terra, a prova terrena de que o nosso Senhor Jesus está exaltado à destra de Deus, sabe qual é? É que a igreja é um povo habitado pelo Espírito Santo. A igreja é um povo que tem vida pelo Espírito, foi regenerada pelo Espírito, tem alegria pelo Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, que fala de santidade, né? Paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a contraparte, é a prova na terra de que o Senhor está exaltado no céu. Que coisa mais linda. Por isso o Salmo 133 diz assim: é o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Aí ele faz uma outra comparação. É como o orvalho do Hermon. De novo, a nascente do Jordão, as geleiras perenes do Hermon. Então, de novo, ele usa a mesma figura, né? a poesia, com uma metáfora diferente. É como o orvalho do Hermon, lá sobre o Hermon, não é? Essa neve do Hermon, ela não vem até embaixo aqui, nas nascentes do Jordão, não é? Ela permanece lá em cima, a fonte está lá. A fonte é aquela neve no cume do Hermon. Se aquela neve deixar de existir, o Jordão deixa de existir. Mas porque aquela neve perene está lá, então as nascentes do Jordão são certas, né? É como o orvalho do Hermon, que desce, veja de novo, a mesma figura, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. 3 versículos, mas que falam tudo sobre a natureza da unção, né? O significado da unção, a relação dos irmãos com o cabeça, né? Com o Senhor. Os irmãos, no versículo 1, viverem unidos os irmãos, e o Senhor no versículo 3, finalzinho. Começa com os irmãos, termina com o Senhor. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, essa é a primeira relação que nós precisamos ver com relação ao óleo. O óleo é a prova na terra de que o Senhor está glorificado no céu. Um povo que anda na terra em união com Ele. Tem vida nele, tem justiça nele, tem paz nele, tem alegria nele, tem poder nele. Recebereis poder, capacidade para viver uma vida diferente. Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A igreja, não é? Quando nós lemos o livro de Atos, foi isso que aconteceu. De Jerusalém eles foram para Samaria, de Samaria eles foram para toda a Judéia, e de Judéia para todos os confins da terra, não é? Então, essa relação que nós precisamos ver em primeiro lugar, desse óleo, né, entre o cabeça e o corpo. Muito importante isso. Vamos voltar lá para o nosso texto de Êxodo agora, capítulo 30. Êxodo 30, versículos 23 e 24. Esses 2 versos trazem descrições específicas sobre o conteúdo do azeite da unção. Muito interessante. Gostaria de examinar com os irmãos. Primeiro, verso 23 diz assim: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Sabe por que as mais excelentes? Nós vamos ver que há aqui entre essas especiarias tempero, perfume, enfim, são arômatas. Seja para se temperar uma comida, seja para se usar de outra maneira, seja para se embalsamar um morto, seja para se usar no corpo mesmo vivo, para se perfumar, enfim, são arômatas. O tema, a nota aqui é fragrância.
A nota aqui é aroma, é perfume, porque essa é a nota-chave na relação entre nosso Senhor Jesus e Deus. Tudo na vida do Senhor Jesus foi perfume para Deus, tudo. E esse mesmo óleo que ele recebeu, óleo composto, como nós vamos ver aí, foi derramado sobre nós, para que tudo nas nossas vidas possa ser perfume para Deus. Mas há uma condição para isso, e a condição está expressa em Gálatas, quando diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis as cobiças da carne. Então, irmãos, isso é uma verdade no Espírito, não é uma verdade na carne, é uma verdade apenas no Espírito, porque é do Espírito. Veja que há uma exortação tremenda no verso 32, que diz assim: não se ungirá com ele o corpo do homem. Há uma outra versão que diz a carne do homem, não é? O corpo do homem que não era sacerdote, que não era separado, que não era consagrado. Na linguagem do Novo Testamento significa que não é posto à parte, que não é santificado, que não é regenerado, que não é um sacerdote, não faz parte da nação dos sacerdotes, é do mundo, é ímpio, é incrédulo. Esse óleo não se aplica a ele. O ímpio não é ungido, o incrédulo não é ungido. Quem é ungido é o cristão, não é? Agora, de forma prática, de forma real, de forma experimental, não apenas o cristão, mas o cristão que anda segundo o Espírito, não é? O cristão que tem aprendido a andar segundo o Espírito, porque essas fragrâncias estão no Espírito, não estão na carne. Na carne nós temos um mau cheiro muito grande, um fedor que ninguém suporta, não é? Essas fragrâncias preciosas, mais excelentes especiarias, estão no Espírito. E nós fomos ungidos com o Espírito, que desceu da cabeça para a barba, para as vestes. E como diz o Salmo 45, verso 8, todas as tuas vestes recendem. Irmãos, isso é o nosso privilégio. Pensar que a única coisa que nós podíamos recender era um cheiro muito ruim, morte, morte. Agora, por causa dessa salvação, a glorificação do cabeça, unido com o corpo, organicamente, um mesmo Espírito, o Espírito do cabeça é o Espírito do corpo, um único Espírito, nós podemos então experimentar as fragrâncias das mais excelentes especiarias, no Espírito e pelo Espírito. Então, não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote. Na linguagem do Novo Testamento isso é muito claro, não é? Nem fareis outros semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Depois, se tivermos tempo, a gente comenta um pouquinho mais do significado disso aqui. Vamos voltar lá. Toma, pois, das mais excelentes especiarias. Vamos por ordem. Primeiro lugar, mirra. Irmãos, em uma palavra, a mirra serve para vencer a morte. Mirra era uma fragrância especial usada naquele tempo para se embalsamar corpos para o sepultamento. A mirra, na linguagem aqui simbólica, trazendo para a linguagem do Novo Testamento, significa o que vence a morte. Sabe quem somos nós? Cadáveres ambulantes, por natureza. Porque a Bíblia nos descreve assim, por natureza. Já que Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida. Mas e antes dele nos dar vida? Ele vos deu vida, estando vós, todos nós, o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Aí Efésios continua assim: nos quais, imersos neles, delitos e pecados. Era isso que nós tínhamos prazer. Nós estávamos imersos neles, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Isso é um homem morto. Segundo o príncipe da potestade do ar, isso é um homem morto. Segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso era o que nós éramos, homens mortos. Só podia exalar de nós um olor, um fedor, não é? Porque esse éramos nós. Agora, irmãos, quando nós olhamos esses elementos da composição desse óleo maravilhoso, sabe o que vem em primeiro lugar? Número 1, mirra. Sabe por quê? Qual é a nossa maior necessidade? Vencer a morte. Esse cheiro de morte que há em nós por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte.
E quando o casal desobedeceu ao Senhor que os criou no Éden, rejeitando aquela comunhão com Deus, entrando por um caminho da sua autossuficiência e independência, eles então imediatamente colheram morte. Foram morrer biologicamente um bom tempo depois, mas morreram espiritualmente no mesmo momento em que desobedeceram. Foram separados da comunhão com Deus. Adão precisou se esconder da vergonha da morte, do medo da morte, da dor da morte, né? Então o primeiro elemento no óleo da santa unção, mirra, porque ela vence a morte. Nós não somos mais os cadáveres ambulantes, nós temos o privilégio. E lembre-se bem, irmão, pelo Espírito. Não fica olhando para você. Se você olhar para você, é o mesmo cadáver seco e morto. Mas nós temos o privilégio de, pelo Espírito, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a cobiça da carne. Não é? Gálatas capítulo 5, verso 16. Então nós temos o privilégio, não em nós, mas pelo Espírito. Romanos 8 ensina a mesma coisa. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da tua lei, da minha lei, a lei do pecado e da morte, essa lei que está aqui plantada na nossa carne, não é? É uma lei que nada pode suplantá-la, a não ser uma maior. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Lei do Espírito, veja aí. Lei do Espírito e lei do pecado e da morte. O Espírito está contra a morte, não é? Então você vê aqui no versículo 23, primeiro elemento, mirra, porque a mirra vence a morte. Nós só podemos andar de forma agradável, fragrante, aromática, deliciosa a Deus, estando no Espírito. Essa é a única maneira. Só podemos vencer a morte pelo Espírito. Mirra, elemento importante então. Ele era moído, né? Era uma folha que era moída, esmagada, e o fruto daquele processo de moer era um perfume muito delicioso, mirra. Por isso se usava para se vencer o cheiro da morte em embalsamentos, né? Mirra então em primeiro lugar. Depois vem um outro arômata aí, versículo 23 ainda diz, cinamomo odorífero. Esse cinamomo era um tempero muito fino, muito específico, bem marcante, como nós também temos alguns hoje aí na culinária. Esse cinamomo odorífero, um tempero bem específico, porque essa é uma outra marca do Espírito. Se você ler, por exemplo, alguns textos do Novo Testamento, você vê que Paulo fala assim aos Colossenses, no capítulo 4, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, Colossenses 4, temperada, com sal, né? Para que nós possamos então saber responder àqueles que nos indagam. Então essa é uma outra marca do Espírito, sabor, tempero. Aqueles que andam no Espírito, que têm aprendido a viver uma vida no Espírito, eles têm tempero, eles têm sabor. Não apenas eles têm perfume, mas eles têm tempero. Há um versículo interessante em Marcos, deixa-me localizar para os irmãos. Marcos, capítulo 9, abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 9. Versículo 49 e 50. Marcos 9. Diz assim, porque cada um de vós será salgado ou temperado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Interessante essa relação, né? A paz está dependendo do sal. Porque a vida no Espírito é uma vida marcada por esse sabor. Influencia ao invés de sofrer influência. O sal não sofre influência de nada. O sal puro, realmente, ele influencia. Ele não se degrada, ele preserva da degradação, não é? O sal preserva da putrefação, da degradação. Então essa é uma outra marca interessante a respeito desse cinamomo odorífero, tempero, paladar. Isso fala não apenas então de um aroma para o nariz, não é? Mas fala de um aroma para o paladar, um gosto definido, marcante, preciso, não é? Uma influência exercida de forma precisa, como a palavra diz em Marcos.
Esse é um processo do Espírito, passando nossas vidas pelo fogo. Cada um de vós será salgado com fogo. Interessante as metáforas que a Bíblia usa, né? Eu nunca vi nada salgado com fogo, só vi salgado com sal, né? Mas aí diz que nós seremos, como discípulos do Senhor, salgados com fogo, porque o Senhor está usando essa metáfora, né? Ele irá fazer nossas vidas passar pelo fogo, e isso vai nos dar sabor, né? Então essa é uma outra marca da vida no Espírito. Não foi assim com relação ao Senhor Jesus? Será que há vida com mais mirra do que o Senhor? Será que há vida com mais tempero, esse cinamomo, do que o Senhor? Claro que não há. Mas nós então, pelo mesmo Espírito que foi derramado a nós o seu corpo, aquele cujas vestes recendem mirra, cássia e aloés, nós podemos então expressar a mesma qualidade, né, de vida pelo Espírito. Terceiro elemento, interessante aí, cálamo. Irmãos, cálamo também é um elemento diferenciado. Não é uma fragrância como a mirra, que vence a morte, não é um tempero como o cinamomo odorífero, mas o cálamo é uma erva medicinal. Isso significa que toda a cura, seja para o que for, da parte de Deus, está no Espírito. Isso, é claro, segue a vontade de Deus. Eu estou me referindo em primeiro lugar, em primeiro plano, à cura da alma, do espírito e da alma, do corpo, consequentemente, né? Mas especialmente do espírito e da alma. O nosso Senhor, pelo Espírito, Ele também depositou em nós esse cálamo. Cálamo é para cura, cálamo é medicinal. Cálamo é uma necessidade para nós como corpo de Cristo. Nós não podemos ser curados de nenhuma outra forma, senão pelo Espírito, por permanecer no Senhor, por andar no Espírito, por andar em união com Ele. Essa é a verdadeira cura da alma. Cálamo, medicinal, no Espírito. Veja que o Senhor mandou isso tudo ser moído junto, né? Era inseparável depois de moído. Era um único óleo, não é? Composto, todos os ingredientes num óleo só. Quanto erro nós cometemos em fracionar essas coisas, né? Nós achamos assim que Deus tem como que fragmentos lá na sua maneira de relacionar conosco. Então Ele nos dá um pouco da paz, Ele nos dá um pouco da cura, quando precisamos da cura, não é? Ele nos dá um pouco lá do outro elemento, quando precisamos do outro elemento. Mas na verdade o Senhor mandou esses elementos serem espremidos, moídos, misturados, e o óleo era composto. Quando se tinha o óleo, se tinha tudo. Quando não se tinha o óleo, não se tinha nada. Então, o terceiro elemento é o cálamo, essa erva medicinal. O quarto elemento, no versículo 24, a cássia. Irmãos, a cássia, ela é usada simplesmente como perfume, não como a mirra. A mirra era aplicada especialmente para vencer a morte, para se embalsamar corpos. A cássia é simplesmente um perfume. A mirra está relacionada mais com o morto, com o corpo morto, porque ela é de um cheiro muito forte. Então, para se vencer a putrefação da morte, isso é mirra. Agora, cássia não. Cássia é uma fragrância, cássia é um perfume, muito usado pelas mulheres daquele tempo. Se você olhar em Cantares, você vai ver a cássia. Aquela mulher de Cantares, aquela noiva, ela usava cássia. Então, cássia é uma fragrância. Há umas versões que dizem canela aromática, significa a mesma coisa, cássia. Então, isso fala especificamente agora, desse perfume, dessa fragrância, no aspecto de doçura, de encanto, de prazer. Isso é o que o perfume fala. Por que você passa perfume? Para que se usa perfume? Não é? Perfume fala de prazer, né? De alegria, de doçura, de encanto, não é? Sempre foi usado com essa finalidade. Então, cada elemento tem uma aplicação específica na simbologia, se você olhar, não é? Um tem relação com vencer a morte, outro tem relação com um tempero, o outro é simplesmente um aroma, a cássia, um perfume, o outro é uma erva medicinal, cada um com a sua finalidade, todos compondo o mesmo óleo. E depois o quinto elemento, que na verdade era o ingrediente fundamental de todos eles, né? Verso 24 fala sobre o azeite propriamente dito, uma medida. Então, no azeite eram colocados todos esses aromatas, todas essas fragrâncias aí. O azeite era o veículo, né, de tudo isso.
Porque o azeite fala então especificamente do quê? Do Espírito. Então os irmãos estão vendo o que o texto está falando claramente? Que no azeite, no Espírito, estão todos os 4 ingredientes para cumprir essas 4 finalidades, né? Como foi para o Senhor Jesus, assim é para nós. Então, irmãos, essa é a tipologia desses 2 versos, 23 e 24. Agora eu queria falar um pouquinho da conclusão aqui, nosso tempo já está chegando no final, dos versos 32 e 33. Eu já expliquei a primeira parte do 32, diz: não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, porque esse é o óleo da igreja, porque esse é o óleo daqueles que foram redimidos, esse é o óleo daqueles que já passaram pelo sangue, esse é o óleo dos separados, por isso de santo, daqueles que foram postos à parte, não é? Não é um óleo do mundo, é o óleo da igreja. Não se ungirá com ele a carne do homem, o homem natural não conhece essas coisas, nem se fará outro semelhante a ele, qualquer que compuser óleo igual a este para o cheirar, ou melhor, para ungir, não é? Cheirar, depois ele faz a orientação com relação ao incenso. Então qualquer que compuser óleo igual a este, dele puser, aplicar sobre um estranho, será eliminado do povo. Nada da natureza humana, intrinsecamente, por si mesmo, é apresentável a Deus. Essa é a lição. Nada. A minha e a sua cultura não serve, eloquência não serve, inteligência não serve, beleza não serve, nada serve. Não se ungirá com ele o corpo do homem. Deus nos deu dotes naturais? Sim, porque Ele, antes de ser Redentor, é Criador. Ele nos deu, sim, dotes naturais. Sabe o que tem que acontecer com esses dotes naturais? Todos têm que morrer, para que o Senhor possa reutilizá-los em ressurreição, ou melhor, usá-los em ressurreição. Não tem valor em si mesmos. Deixa eu fazer uma aplicação simples para os irmãos para ajudar. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, uma pessoa que era um advogado, um bom advogado, se converteu ao Senhor. O Senhor o alcançou pela sua graça. Com mais ou menos 2 ou 3 meses de convertido, ele estava no púlpito pregando. Por que as pessoas fizeram isso com ele? Porque ele era advogado. O advogado fala bem, tem uma boa oratória, é eloquente. Isso é ungir com óleo santo a carne do homem. O Senhor não aproveita nenhum de nossos dotes naturais sem que eles tenham passado pela morte, pela cruz. Nada serve. É um problema no reino de Deus, quando a carne do homem é ungida com esse óleo. Quando nós achamos que podemos oferecer de nós algo a Deus. Quando um músico muito talentoso acha que ele pode oferecer essa música para Deus, sem essa música passar pela cruz. Sem o Espírito com que ele toca essa música, sem o Espírito Santo, né? Não se ungirá com ele a carne do homem. A grande maioria dos problemas que nós temos na igreja é devido a isso, né? Reaproveitamento de lixo. O Senhor não recicla lixo. Ele leva à morte, então ele faz surgir em ressurreição, muitas vezes, algumas coisas que nos deu. Mas com uma clareza, um entendimento e uma santidade muito clara de que aquilo então é dele, pertence a ele, foi levado à morte por ele, chamado à ressurreição por ele. O Senhor pediu a Abraão que levasse Isaque à morte, o Senhor que ordenou, e foi o Senhor quem chamou Isaque para a ressurreição, quando Abraão estava ali pronto para executar o seu filho. Então, irmãos, não achemos que nada nosso é muito importante para o reino de Deus, porque nada nosso serve para o reino de Deus. Então, essa é uma lição importantíssima nesse final da descrição do óleo da unção. O Senhor tem que levar à morte e chamar em ressurreição tudo que Ele quiser extrair de nós, tudo, usar em nós. E para a gente terminar então, esses 10 minutos que faltam, vamos falar um pouquinho sobre o óleo, ou melhor, o incenso sagrado. Nós já estudamos o altar de incenso, e sobre o incenso, eu gostaria de concluir então dizendo o seguinte: o incenso tipifica duas coisas que andam juntas, duas faces de uma mesma moeda: oração e adoração. Essas duas coisas são inseparáveis. Não há como orar sem adorar, não há como adorar sem orar. É impossível. Essas duas coisas andam juntas. Orar e adorar é uma coisa só. Agora, irmão,
A orientação talvez mais solene desses últimos versos 34 a 38, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos, com a ajuda do Senhor, é a exortação que o Senhor faz no final da descrição desse incenso, que diz o seguinte: o incenso que farei segundo a composição deste, não farei para vós, para nós cheirarmos esse perfume delicioso, não é para vós, santo será para o Senhor. E o verso 38 diz: quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Os irmãos me permitam usar um versículo do Novo Testamento para eu tentar explicar para os irmãos como que nós podemos cheirar a nossa oração, como que nós podemos cheirar a nossa adoração. E vamos ver como que Deus vê esse assunto, quando você está cheirando a sua oração e quando você mesmo está cheirando a sua adoração. Vamos abrir lá em Lucas 19. Lucas 19, Lucas 18, capítulo 18. Vamos ver só o iniciozinho dessa conhecida parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9. Presta atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 pontos. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Publicano, os irmãos sabem, era considerado ali pelos judeus a ralé da sociedade, era o cobrador de imposto do Império Romano, para com o povo judeu. Verso 11 diz: o fariseu posto em pé, presta atenção agora nessa frase, orava de si para si. Os irmãos estão vendo Êxodo 30, verso 34 e diante, interpretado aqui? O fariseu orava de si para si. Irmão, ele se gloriava na sua oração. Ele dizia assim: te dou graças, meu Deus. Começou bonito. Depois ele diz: porque eu não sou como os demais homens. Agora já se complicou um pouquinho. Depois ele diz: roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. E mostrou do lado, que estava orando também, do lado dele. Aí ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. Está vendo? Ele cheirando a própria oração, cheirando o próprio incenso. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Irmãos, não há exemplo mais claro do cheirar incenso. O Senhor disse lá em Êxodo: será eliminado do meio do povo, porque esse incenso é para Deus. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Quando deres esmola, não toques trombeta na praça. Quando jejuares, não desgrenheis o cabelo para mostrar para todo mundo, entristecer o rosto, que você está jejuando. Mas unge a cabeça e lava o rosto, para que ninguém saiba que você está jejuando. Não é? Agora, irmão, sabe, o nosso problema não é, na verdade, tanto com relação ao vizinho, não. Com relação ao vizinho já é um problema, não é? Mas o nosso problema, na verdade, é com Deus mesmo. Nós queremos mostrar para Ele que estamos fazendo, não é? E que estamos dando o melhor de nós, dando duro, para fazer o nosso voto valer a pena, não é? Ou fazer a nossa barganha funcionar. Isso é cheirar a própria oração. O Senhor diz: o tal será eliminado diante do povo, porque ele se contempla o tempo todo em tudo que faz, não é? Ele lê a sua própria vida o tempo todo, ele tira a sua temperatura espiritual o dia inteiro. Ele não foca a Cristo, ele foca a si mesmo. Nós podemos focar nós mesmos de 2 maneiras: ou focamos no nosso sucesso ou focamos na nossa derrota. Todos os 2 são egocentrismos. Quando nós focamos no nosso sucesso, nós nos ensoberbecemos. Quando nós focamos nas nossas derrotas, nós nos deprimimos. Tanto a soberba quanto a depressão são marcas de vida egocentralizada. Todas 2, não há diferença nenhuma entre o soberbo e o deprimido. São iguais, 2 lados, uma mesma moeda. Os 2 estão cheirando incenso, né? Então, meu irmão, oração e adoração é para Deus. A adoração é a mesma coisa. Quando nós estamos adorando a Deus. Esquece você, esquece o teu vizinho, esquece a tua experiência. Se a tua experiência foi positiva, se a experiência foi negativa, foca o Cordeiro e adora o Cordeiro. Essa adoração é cheirada pelo Senhor e satisfaz a Ele. E nesse processo de adoração, o Senhor vai falar com você tudo que precisa falar. Se Ele precisa falar sobre a sua carne, que está entrando nesse processo, se Ele precisa falar sobre pecado, se Ele precisa falar sobre dureza,
Se ele precisa falar sobre obstinação de caminhos, de ideias, de conceitos, ele vai falar. Mas vai falar quando nós focarmos a ele. Quando nós focarmos a nós, ele não vai falar. Porque é um caminho introspectivo. E o Senhor não fala através do caminho introspectivo. Em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Sempre será assim, né? O foco adequado. Então, o capítulo 30 de Êxodo termina com a descrição desse incenso, dizendo: quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. O Senhor nos ajude a compreender isso, irmãos, a importância desse assunto. Tudo no tabernáculo aponta para Cristo e para a igreja. Tudo no tabernáculo fala de Deus nas suas relações com o seu povo. Tudo volta para Deus. Tudo é para Deus. Não é diferente com os atos que eram praticados no tabernáculo, né? Não apenas os móveis, utensílios apontam para Ele, mas tudo que era feito aponta para Ele. O lavar na bacia, o óleo do candelabro, o cuidar daqueles pavios, o colocar pão sobre aquela mesa, queimar incenso no altar de incenso, tudo é para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então nós precisamos ver esse assunto com bastante clareza, porque eles têm tremenda aplicação nas nossas vidas cristãs, nossas vidas espirituais. Que o Senhor possa ter acrescentado algo aos irmãos através desses estudos do tabernáculo. O Senhor nos ajude a examinar essas verdades com mais dedicação, com mais calma, com mais presteza, porque há um norte muito bem definido nesses capítulos, irmãos, de 25 a 30 de Êxodo. Poucos capítulos, mas muitas lições a respeito da nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, quanto nós precisamos de aprender profundamente essas lições. Quanto nós precisamos nos encher de Cristo. Cristo e só Cristo. O Senhor é aquele que traga o poder da morte, o cheiro da morte nas nossas vidas. O Senhor é aquele que nos cura, que é medicina para as nossas almas. O Senhor é aquele tempero saboroso nas nossas vidas. E o Senhor é esse perfume suave que satisfaz a Deus e aos homens nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a permanecer no Espírito, a andar no Espírito, para que possamos experimentar tudo que de Cristo está no Espírito. Foi dado a nós. Tuas vestes recendem mirra, aloés e cássia. Não permita que nossas vidas sejam menos do que isso, Senhor. Quanto nós precisamos arrepender dos nossos caminhos, voltar para o Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos supra. Tua bondade nos conduz ao arrependimento, Senhor. E quanto nós precisamos. Ajuda-nos a viver uma vida focada em Ti, centrada em Ti, ocupada contigo. Quanto cheiro mau há em nós, Senhor, em nós mesmos. Pedimos ao Senhor que venha saturar nossa vida, para que sejamos um vaso contendo esse precioso perfume, esse nardo puríssimo, e que o Senhor possa quebrantar esse vaso para a alegria e satisfação do Teu coração, para que o Senhor possa aspirar esse perfume. Ajuda-nos a estar ocupados contigo, Senhor, e não conosco mesmos. Pedimos a Ti que possas mudar o nosso cativeiro, mudar o nosso foco de atenção. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Nós te pedimos, entregamos Tua palavra a Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu pela Tua graça. Aplica em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.